Boa tarde para você, sintonizado na Terceira Via TV em Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. E vamos às principais notícias de hoje. Investigação fecha o cerco. Joseph Blatter se demite da presidência da FIFA. Eleições para eleger novo presidente vão acontecer ainda este ano e já se fala em possíveis candidatos. Investigações agora se concentram no próprio Blatter e Jerome Valcke. Botafogo vence com gol nos acréscimos e lidera o Brasileirão da Série B com o mesmo número de pontos do Náutico. Macaé recebeu o Bahia no Cláudio Moacir e jogo não saiu do 0-0. Seleção brasileira sofre 2 baixas por problemas médicos. Ao contrário de outras vezes, quase ninguém foi receber os jogadores na Granja Comari. Resultados de todos os jogos de ontem pela Série B do Brasileiro. O Vasco não terá goleiro Martin Silva. Hoje, diante da Ponte Preta, Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Cruzeiro. Marcelo Oliveira foi demitido ontem pela manhã. Tudo isso e muito mais agora no seu boletim de esporte da Terceira Via TV. A principal notícia de ontem no mundo do esporte foi a renúncia do presidente da FIFA, Joseph Blatter, após ter vencido as últimas eleições na entidade, realizadas no último final de semana. Ao falar à imprensa internacional sobre o principal motivo de sua renúncia, o então presidente da FIFA disse que pensou melhor e, em função de não ter havido unanimidade na sua eleição, ele resolveu entregar o cargo e convocar novas eleições que deverão acontecer ainda este ano. Na verdade, as investigações sobre os desmandos de Blatter correm sigilo e pesam também no secretário-geral Jerome Valcke, que durante os preparativos para a Copa do Mundo no ano passado era arroz de festa aqui no Brasil. Toda semana estava aqui. Cansou de desfilar em companhia do então ministro do Esporte, Aldo Rebelo, com Ronaldo e Bebeto, vistoriando os estádios em construção. Conforme lembramos ontem, chegou a dizer que as obras estavam atrasadas e que os brasileiros mereciam um chute no traseiro. E é justamente o tal francês que é acusado de ter dado a Jack Warner, presidente da Federação de Trinidad e Tobago, 10 milhões de dólares para que votasse na África do Sul para sediar a Copa de 2010. Blatter começou na FIFA como diretor em 1975, Em 81 passou a secretário-geral, tornando-se braço direito do então presidente João Avelange. Finalmente, em 1998, tornou-se presidente, voltando a se eleger em 2002, 2007, 2011 e finalmente esse ano. Sem dúvidas, foi um dos responsáveis também pela globalização do futebol, atingindo principalmente os mercados africano e asiático. No entanto, sempre envolveu-se em muitas polêmicas. Já no seu primeiro mandato ocorreu a falência da parceira ISL. Vários nomes aparecem como possíveis candidatos à presidência nas próximas eleições. O príncipe Ali bin al-Hussein, da Jordânia, que obteve 73 votos nas eleições da semana passada, é um potencial candidato. Mas ontem falava-se também da possibilidade do ex-jogador português Luís Figo, que havia retirado sua candidatura, do francês David Ginola e do presidente da Federação Holandesa, Michel van Pross. Aqui no Brasil, até Zico se diz capaz de dirigir a entidade, pois, segundo ele, tem vasta experiência no futebol mundial. E por aqui, a principal notícia foi a demissão de Marcelo Oliveira da direção técnica do Cruzeiro. Isso foi ontem de manhã. E ontem mesmo à tarde, os dirigentes da Raposa anunciaram a contratação de Vanderlei Luxemburgo, demitido do Flamengo. Luxemburgo estreia hoje mesmo às 10 da noite, justamente contra o rubro-negro carioca, no Mineirão. Vanderlei já dirigiu o Cruzeiro há 11 anos, quando conquistou 3 títulos: campeão mineiro, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. E o Vasco não poderá contar com o goleiro Martin Silva, hoje à noite em São Januário. O jogador está por conta da seleção uruguaia, que disputará a Copa América e cujo início se dará no próximo dia 11. Hoje à noite, quando o time estará buscando sua primeira vitória no Brasileirão, diante da Ponte Preta, o goleiro será Jordi. O jogo começa às 19h30 em São Januário. E sem o Oscar, que nem chegou a se apresentar, o técnico Dunga também não terá Luiz Gustavo na Copa América. Oscar sofreu séria contusão jogando pelo Chelsea da Inglaterra e teve que submeter a uma cirurgia. Ontem, Luiz Gustavo, que já havia se apresentado em Teresópolis, também por recomendação médica, vai operar o joelho.
Pela primeira vez, apenas um único torcedor compareceu à Granja Comari para recepcionar os jogadores, ao contrário do que aconteceu antes da última Copa do Mundo. E a seleção brasileira joga domingo, como todos sabem, com o México na Arena Palmeiras. Aliás, o México joga hoje à noite em Lima com a seleção do Peru, que também se prepara para disputar a Copa América. O outro jogo da seleção brasileira vai ser com a fraca equipe da Jamaica, no Rio Grande do Sul, já com a presença de Neymar, que continua lá na Espanha se preparando para a decisão da Eurochampions, no próximo sábado, diante da Juventus de Turim. Campeonato Brasileiro Série B finalmente prosseguiu ontem com 10 jogos em Mogi-mirim. No interior de São Paulo, Mogi foi derrotado pelo Boa Esporte por 2-0. No Recife, o Náutico, que divide a liderança com o Botafogo, derrotou o Ceará por 2-0. Já em Natal, na Arena das Dunas, o ABC não conseguiu ir além de um empate com o Bragantino em 1-1. No Independência, o América Mineiro passou pelo Sampaio Corrêa por 1-0, entrando no G4. O Vitória derrotou o Criciúma no Barradão por 2-1 e no Mangueirão, o Paysandu fez 2-1 no Santa Cruz. Às 22 horas, o CRB de Maceió ganhou do Oeste por 3-0. Atlético Goianiense perdeu em casa para o Luverdense por 1-0. No Paraná, o Paraná Clube foi derrotado pelo Botafogo, 2-1. O Alvinegro Carioca fez o gol da vitória já nos acréscimos, num chute de Rodrigo Pimpão, de longa distância, que vocês devem ter a imagem aí. E no estádio Cláudio Moacir, aqui pertinho, Macaé, o time da casa, que até então estava no G4, empatou com o Bahia 0-0. Paulo Alves Júnior foi o árbitro e a renda de R$41 mil com 3.250 pagantes. Botafogo e Náutico com 13 pontos, seguidos por Bahia com 11 pontos, América Mineiro e Macaé tem 10 pontos. E finalmente, lembrando que o Brasileirão terá vários jogos hoje à noite pela Série A, 19h30, Atlético Paranaense e Figueirense, Vasco e Ponte Preta, Chapecoense e Joinville. Bom, às 21 horas, Santos e São Paulo no Clássico Paulista, e às 10 da noite, Grêmio e Corinthians, Avaí, Atlético Mineiro e Cruzeiro e Flamengo. A rodada será encerrada amanhã com Fluminense e Curitiba, Palmeiras e Internacional e Sport Clube Recife e Goiás. Daqui a pouco nós estaremos de volta aqui com o seu boletim de esportes, com a participação do comentarista Gilberto Vasconcelos, falando ainda sobre o clássico Goytacás e Americano, sobre os próximos jogos do Goytacás, a responsabilidade do time alvianil e também como ele vê os jogos desta noite, principalmente dos times do Rio de Janeiro. É rapidinho, é pá e bola.